como gravar o teu curso online? É a grande pergunta que todo mundo está fazendo nas redes sociais. Eu trago aqui hoje meu grande amigo Fábio Tolentino, professor, mestre, especialista, expert nessa área de estruturação de conteúdo. Fábio, é um grande desafio para as pessoas produzirem o seu curso. Uma coisa é, eu tenho conhecimento, eu tenho conteúdo, eu tenho as ideias, mas eu não sei transformar isso num produto, ou seja, não sei criar esse curso. Fábio, e agora? Shimon, obrigado mais uma vez, obrigado, boa noite a todos que estão nos vendo aqui. É muito pertinente, né, o que você está falando, até para quem está nos vendo, né? Eu venho dessa jornada também de sair do mundo corporativo e investir em trazer, depois de anos de jornada, o meu conhecimento. E aí é muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas acreditam que é só simplesmente pegar o celular e gravar e sair despejando conteúdo. Tipo um faça você mesmo, tá cheio de cursinho, faça você mesmo. Pois é, e aí o ponto mais interessante dessa jornada que as pessoas precisam, se você tem um conhecimento, se você quer levar o teu conhecimento para o mundo, primeiro ponto muito importante é saber com quem você está falando. É saber com quem você vai falar e qual é o tipo de transformação você quer levar para alguém. Porque muitas pessoas ficam ali, às vezes até apegadas à questão do curso, o meu curso. Mas será que realmente o que você está levando é mais importante? É o curso ou a transformação? Esse é o primeiro ponto, ter muito claro a clareza da transformação que você quer levar para as pessoas, né? Segundo ponto, então ter essa clareza. Segundo ponto, é entender e ser organizado para estruturar esse conhecimento. É muito melhor você ter um passo a passo de transformação, porque isso vai acelerar essa jornada do que simplesmente gravar conteúdo à torto e direito. Lá com 10 ou 5 módulos, com 10 aulas cada módulo, de 1 hora de duração cada aula. Por que um método é importante? Um método vai facilitar a jornada justamente em direção a essa transformação proposta. Então, eu vou dar um exemplo até da minha própria jornada. No começo, eu falava muito sobre autoconhecimento, transformação pessoal, mas o que na verdade a pessoa queria mesmo era ser promovida, era crescer na carreira. Era a prática. Como que eu boto em prática, então? Como que eu faço para evoluir na minha carreira? Como que eu faço para ter resultados mais satisfatórios em toda a minha trajetória de carreira? Claro, o autoconhecimento é um veículo para isso. Sim, sim. Só que as pessoas não estão interessadas no veículo, estão interessadas na transformação. Então, esse é o primeiro ponto. Ter essa consciência me ajudou a ajustar todo o conteúdo para levar a melhor transformação para as pessoas. Aí o segundo ponto você precisa ter pessoas que te ajudem a colocar, estruturar esse método, né? Tem toda uma parte assim de criar as aulas, gravar aulas, você ter materiais didáticos, e muitas vezes é difícil fazer isso sozinho. Então buscar parceiros, e eu falo isso com muita propriedade porque busquei até aqui vocês para me ajudar nessa questão de estruturar todo o material didático para ajudar nesse processo de levar a melhor experiência para as pessoas. Então, ter clareza da transformação, ter um método, isso aí vai ajudar muito nessa jornada das pessoas aí a construírem um curso que gere uma melhor experiência aí para os alunos. Qual que seria o melhor formato para lançar o primeiro curso, né? O melhor formato, Shimon, eu costumo falar assim que a pessoa tem que ter uma mentalidade de startup, né? Que é fazer o que se chama de mínimo produto viável. Então, antes de gravar todo o curso, valida a ideia. Começa com uma mentoria, que foi, por exemplo, o caso que eu iniciei, né? Eu tinha uma mentoria já de desenvolvimento profissional. Então, começa validando se as pessoas têm interesse na tua mentoria antes de gravar o curso. Para que você depois, em cima de todas aquelas dores que eventualmente aparecem do teu público ideal, você construa a tua metodologia, uma metodologia mais, vamos dizer, mais que vai trazer mais resultados. Então faça uma mentoria, valide, não precisa ser uma mentoria longa, você faz uma mentoria aí de 5 a 10 encontros e valida a ideia.
avalie a experiência das pessoas, para depois disso você gravar um curso, porque isso vai te economizar muito tempo na questão de linguagem, na questão de quais são os pontos que precisam ser abordados, dores, né, as dores das pessoas. Porque hoje, com esse mundo acelerado, as pessoas estão buscando, até pela idade, né, que às vezes o indivíduo ali tem, ele já não tem mais tanto tempo para muita teoria, vamos colocar assim com todo respeito, mas teoria inútil. Exato. Ele já quer aprender e pôr na prática. Aprende e põe na prática. Aprende e pratica. Né? Esse é um ponto bem importante, Shimon, que você coloca, da questão de entender de dores e desejos. A gente tem que sempre ter a consciência de quem são as pessoas com quem a gente está falando. Qual é o tipo de transformação, quais são as principais dores e aqueles desejos que a pessoa quer. Que a pessoa tem no dia a dia da vida dela. Se eu não consigo entender quais são essas dores e desejos, eu não consigo criar conteúdo que vai realmente ajudar essa pessoa a se transformar, que seja um conteúdo relevante, que daí você está dizendo, é um conteúdo prático. Então, ter esse conhecimento é muito importante e vai economizar muito tempo na jornada de criação de um conteúdo, de um curso, para levar assim, as pessoas a uma transformação mais rápida. E tem que estar disposto a compreender o mercado também. Exatamente. Né? Não se apegar, não se prender a certas âncoras que te dão a certeza de que o caminho é aquele e, na realidade, o mercado tem uma outra realidade. E ele está mudando diariamente. O mercado muda muito rápido, né? E aí é importante você estar colocando isso, porque às vezes a gente tem muito conhecimento para levar para as pessoas, muita bagagem e quer despejar isso tudo de uma vez. E às vezes uma sacada só já ajuda a pessoa. Um insight na vida da pessoa já vai ajudá-la a ter uma transformação. Então a ideia transforme o conhecimento em módulos, em etapas, porque você pode construir um curso que ele vai gerar uma transformação excelente, uma grande transformação na vida da pessoa, mas não precisa ser todo o conhecimento que você tem de toda a tua bagagem de vida. Como que você vai sintetizar 30, 40 anos de experiência? Exatamente. Num curso de 10 módulos. E aí eu vejo... É insuportável para quem recebe. Exato. E eu vejo que às vezes as pessoas que querem, infoprodutores que desejam criar um curso, sofrem, né, dessa dor de, assim, poxa, eu tenho tanto conhecimento, como que eu vou colocar tudo isso? Você não precisa colocar tudo isso. E se sente impostor, Fábio. Isso. Como resolver essa questão de... Eu tenho muito conhecimento, fiz um mestrado, fiz um doutorado, MBA, eu estudei a minha vida toda, entendo de muitos assuntos, mas só que quando eu vou estruturar o meu conteúdo, eu me sinto um impostor, porque eu fiz de tudo, mas eu não sou um popstar em nenhuma das áreas. Isso me desqualifica para ensinar as pessoas? De forma alguma, você não precisa ser um popstar. Imagine uma escada, né, de evolução. A gente tem aqui uma escadinha de evolução. Você não precisa estar lá no degrau, no seu supra-sumo do conhecimento em um determinado assunto. Tudo que você precisa para ter um curso é entregar um determinado conhecimento que faça as pessoas que estão aqui um degrau abaixo de você poderem dar um salto. Essa síndrome do impostor muitas vezes vem pelo fato de você achar que tem que ser o melhor, que tem que estar lá, né, em cima, até pela ditadura. Hoje que a gente tem uma certa ditadura da alta performance, você precisa ser melhor em tudo, você precisa realmente ser uma referência. Obviamente que você tem que ter sim um conhecimento estruturado, mas você não precisa estar aqui no topo da escada. Se você já tiver um conhecimento que vai ajudar a pessoa que está num degrau abaixo de você evoluir, isso já é suficiente para ajudar pessoas a crescerem. Então, e aí eu vejo que existe, né, essa pressão de, cara, eu preciso ter muito conhecimento, eu preciso entregar muito, eu preciso realmente ser uma referência. Não, você só precisa ter um certo nível de conhecimento e didática para ajudar pessoas que estão um degrau abaixo de você se elevarem. Fábio, as pessoas precisam ouvir coisas óbvias. Quando você para ensinar, para trocar uma ideia com algumas pessoas, com alguns perfis, você percebe o quanto você tem a somar na vida das pessoas com coisas que para você são coisas óbvias, mas para aquela pessoa você está tirando uma venda dos olhos dela. Exatamente. E ela vai te agradecer, ela vai te abençoar, ela vai orar por você, ela vai te emanar
boas energias porque você conseguiu tirar uma venda que ela por si não conseguia tirar. Porque você não enxerga as suas limitações. Sim. Alguém vai colocar o que é necessário dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, para que você suba um degrau. E muitas vezes não é nada sofisticado, não é nada fora do comum, não é nada que vale ouro ou diamante. É uma coisa óbvia que vai mudar a forma daquela pessoa. Quer ver um exemplo, Chico? Vou dar 2 exemplos, tá? Tem coisas que eu faço de graça, assim, porque eu achava que era tão óbvio pra mim, assim, que... Como que eu vou precificar algo que... Poxa, é com prazer, muitas vezes, que eu faço, mas que eu acabei, de tantas pessoas começarem a me pedir, eu criei um curso sobre aquilo. Uhum. Um deles foi resolução de cases. O que é a resolução de cases, né? Até para quem tá nos vendo aí entender. Muitas das empresas hoje, elas, num processo seletivo, elas pedem para que o candidato resolva um case. Ela dá um determinado problema e quer saber se aquele candidato tem a capacidade de resolver aquele problema, qual que é a linha de raciocínio. E aí, muitos amigos meus, por eu ter trabalhado muitos anos dentro da área de trade marketing, com gestão de pessoas, vinham me pedir uma ajuda para construir um case. Até porque eu tenho uma certa aptidão para ter um raciocínio analítico mais estruturado. E eu olhava aquilo assim, poxa, mas isso para mim é tão óbvio, tão fácil, né, de fazer, como que eu faria e tal. Então eu ajudei muitas vezes as pessoas a resolverem esses cases ali e ter uma boa apresentação numa entrevista de emprego. E aí eu comecei a me perguntar, poxa, quantas pessoas talvez não tenham essa dificuldade muitas vezes ou nem sabe que o mercado está mudando e que as empresas têm pedido, né? Essa resolução de cases. Às vezes a pessoa ficou lá 5, 10 anos na mesma empresa e aí tem que ir para o mercado de trabalho e nem está sabendo hoje que o mercado de trabalho pede, né, os entrevistados aí para resolver um case. Então eu resolvi criar uma metodologia. Pode parecer algo óbvio, talvez para uma pessoa que já seja um gerente, como eu ocupava uma posição de gerência, mas para pessoas que não ainda estão num cargo de gestão não é óbvio. Então esse é só um exemplo. Currículo, por exemplo, montar um bom perfil no LinkedIn. Para algumas pessoas, isso aí hoje ainda elas nem estão explorando o LinkedIn de uma forma correta, não tem um perfil bem legal lá nas redes. E eu, como já tenho um perfil que é bem movimentado, que realmente fui construindo ao longo do tempo esse meu posicionamento, e muitas empresas muitas vezes entram em contato comigo para assumir uma vaga através do LinkedIn, eu também resolvi criar um curso sobre isso. Então são conhecimentos que você não precisa, assim, ser o top das galáxias em um determinado assunto, mas é um conhecimento que você pode já levar para pessoas que têm dores, que estão talvez num degrau mais baixo que o seu de conhecimento. Ô Fábio, então você está querendo dizer para as pessoas venderem o óbvio? Exatamente. Fazer o básico bem feito, vender o óbvio. Exatamente. A maior dificuldade, né, do expert que tem ali uma área de domínio é, poxa, como que eu precifico isso? Eu acho que não vale tanto, porque são coisas comuns, são coisas óbvias, né, como nós estamos falando, e travam, né? No momento, ele não consegue desenvolver o seu curso porque ele não sabe quanto vai valer o seu curso, como que ele vai fazer para vender, quem vai comprar. Então, esses insights que você trouxe justamente ajudam ao expert entender o óbvio. Por isso que o óbvio é o que vende. É óbvio o que vende. E é por isso que é importante entender as dores das pessoas. Focar num determinado nicho, entender. Primeiro eu olho para dentro. Quais são os conhecimentos que eu tive? Qual é a história que eu tive? Quais são histórias de sucesso? Quais são aquelas minhas paixões, aqueles assuntos que realmente eu gosto de falar? Então esse olhar para dentro, a pessoa que quer ser um infoprodutor, quer viver do seu conhecimento, ela precisa ter esse olhar. Não é só pelo dinheiro. Não estou aqui falando sobre dinheiro, mas tem que ser assuntos que realmente fazem parte, que ela tenha conhecimento, mas que a motivem, né? Porque falar sobre algo que eu não tenho paixão, que eu não gosto, também você vai acabar não se conectando ali com as pessoas no dia a dia. Então, esse olhar para dentro é bem importante. Então, eu costumo falar ali de paixão, conhecimentos e habilidades.
Quando eu faço esse olhar para dentro, a partir desse momento que eu achei ali os assuntos, aí eu tenho que fazer esse olhar para fora. Começar a olhar, beleza, então quais são as necessidades e dores, né? Dores que as pessoas têm no mercado? Será que realmente, com toda essa paixão, meu conhecimento e habilidades, eu consigo criar algo para solucionar uma dor e atender um desejo? Aí isso é importante do olhar para fora. Então aí eu olhei para fora, entendi dores, desejos do meu público, aí eu posso formatar o produto. Muitas vezes o que eu vejo aí, alguns infoprodutores começarem é uma jornada inversa, é começar a empacotar o conhecimento dela sem ter feito ali um olhar também de olhar para fora, né? De entender se as pessoas têm interesse sobre esse assunto, se resolve uma dor. E aí a pergunta que tem que ficar é: qual é a dor que o meu produto resolve? Qual é o desejo que ele atende? Então, é uma pergunta bem importante aí para quem quer empacotar conhecimento. E a resposta é mais simples do que se imagina. E a resposta é mais simples do que você imagina, porque tem coisas óbvias. Tem coisas que podem parecer óbvias para as pessoas que estudaram, que estão olhando no dia a dia, mas que não é óbvio para quem está numa jornada de crescimento. Puxa vida. Fábio, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos ter vários insights desses, né? Para você que nos acompanha, fique aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like aí, siga o Fábio lá, Fábio Tolentino, Shimon comunica lá no Instagram. Fábio, o que você diria então para quem quer começar hoje a produzir o seu curso? Primeiro, não tenha medo de levar o seu conhecimento à frente. O mundo precisa de pessoas que dividam conhecimento, que tragam luz, que realmente estejam dispostas a ajudar outras pessoas a evoluírem. Então, se você se sente travado ainda, comece, grave algo, né? Comece a levar a sua verdade ao mundo, mas a sua jornada ela vai ser muito acelerada se você seguir esses passos que eu falei. Comece a pensar qual é a transformação que você quer gerar. Talvez seja um exercício importante você fazer se eu tivesse que dar orientações para aquele Fábio ou para aquele fulano de tal que é você no passado, como que você começaria? O que você gostaria de ter ouvido no início da tua trajetória? Quais foram os principais perrengues que você passou e que você poderia ter pulado se você tivesse um determinado conhecimento? Esse é o primeiro ponto. Segundo, não pare de se atualizar. O mercado está mudando, então não pare de buscar conhecimento, entender como que as formas, como que a internet opera, como que é a questão desse mundo digital. Terceiro, coloque as pessoas no centro. Coloque aquelas pessoas para quem você quer se comunicar no centro. Imagine qual é o dia a dia dela, quais são as dores que ela tem, quais são os desejos, sempre pensando em como você pode ajudá-lo. Alguns erros que a gente comete, eu cometi até na minha trajetória de infoprodutor, é não ter pensado em quais aquelas dores. Tá muito focado em levar um conhecimento e ter tanto conhecimento, mas não empacotar isso de uma forma que fosse atrativa para o público. Sem ser teimoso, né? Exato. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, porque vão ter erros nessa jornada. É comum. Vai ter erros, você vai errar. Talvez não seja atrativo num primeiro momento a forma como você está levando, mas você vai se fazendo através dessa jornada. A partir do momento que você testa, erra, você vai repaginar esse conhecimento e ele vai ficando atrativo ao longo da jornada. Você vai aparando as arestas ao longo dessa jornada e melhorando o seu produto. Mas não tenha medo de fazer isso ao longo do processo. Vão ser necessários vários polimentos, né? Eu costumo brincar com algumas pessoas, né? Poxa, se você olha a história de grandes varejistas, Havan, Magazine Luiza, elas começaram com uma portinha. Começaram, né? Nenhum negócio começa grande. 20 anos depois, aí sim, tem uma história para contar. Então, você tem que estar disposto a melhor o teu produto. E o digital hoje no digital você não precisa esperar 20 anos. Exatamente. Se você fizer o dever de casa, num médio prazo você já tem
né, mas a pessoa não pode ter essa ânsia de querer começar grande já. Exatamente. Ela tem que estar disposta a passar por uma jornada de aprendizado. Exato. Tem que passar por todos os níveis de desafios. E aí, isso pode ser encurtado se você estiver junto com outras pessoas. Pessoas que te ajudam, que te alavancam. Exato. É possível. Então, se você quer gravar o seu curso, quer estruturar o seu curso, está aqui Fábio Tolentino, vai alavancar as suas ideias, alavancar os seus conteúdos para você extrair o que há de melhor nesse mercado e entregar o que há de melhor. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando. E as minhas redes sociais aí estão à disposição, o Fábio Tolentino. E aqui eu acredito que a Masal também, né? Nessa questão de produção. Então, tem me acelerado, me ajudou muito a clarear ideias, a organizar a metodologia. E quando a gente organiza, eu costumo falar, organização dá retorno. Quando a gente organiza as ideias, quando a gente coloca no papel e estrutura, isso ganha uma força muito maior na hora da execução. Muito bem. Então, espero você aqui nesse mesmo canal. Inscreva-se, deixe seu like, siga-nos nas redes sociais e vem com a gente que nós vamos te levar para o próximo nível da sua vida.